Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. E nós vamos ler dos versos 17 a 24. Nós lemos assim, começando no verso 17, então, de 1 aos Coríntios 7. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. For você chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Como os irmãos perceberam, então, este texto, a parte que nós lemos, ele é uma parte geral, não é uma parte específica que fala sobre o casamento, sobre a situação, o estado civil de cada um de nós e como nós devemos proceder diante de Deus. Nesses versos, nós vamos aproveitá-los para tirar algumas lições daquilo que o apóstolo Paulo nos fala. O nosso assunto de hoje, satisfação em Cristo. Satisfação, muito fácil de entender o significado, há dois significados para satisfação. Nós não vamos abordar naquele sentido de prestar esclarecimento, de justificar uma atitude, de dar satisfação, né? Vamos abordar satisfação em Cristo, no sentido de contentamento, de prazer obtido, da realização do que se espera, do que se deseja. Então, nossa satisfação em Cristo, nosso contentamento em Cristo, nosso prazer em Cristo. Este é o sentido que nós estamos dando a esta palavra de hoje. Quando eu trabalhava numa empresa aqui em Guarulhos, há bastante tempo já, naquela época ainda em que não havia segregação de fumantes, era permitido que se fumasse em ambiente fechado, e era um transtorno aquilo para nós que não fumamos. Eu me lembro de um dos nossos colegas de trabalho que incomodava bastante as outras pessoas com seus cigarros. Aquele cinzeiro ali na mesa dele, ele começava a fumar e aquela fumacinha vinha bem no nosso nariz, parecendo um desenho animado, né? Bem no nosso nariz, e nós chegávamos em casa com a roupa cheirando a nicotina, cheirando a cigarro.
E as pessoas reclamavam e ele falava, e falavam também para ele: você está estragando sua saúde, você pode pegar uma doença ruim aí. E ele não gostava, ele falava: quanto mais vocês reclamam, quanto mais vocês falam para eu parar de fumar, mais eu fumo. Então, aquela era uma satisfação para ele, era um prazer que ele tinha na nicotina, um vício que ele alimentava, que lhe trazia esta satisfação, que lhe trazia este prazer, por mais que aquilo incomodasse outras pessoas. E terrível decisão essa dele de inclusive falar para a gente: quanto mais vocês reclamarem, mais eu vou fumar. Só que num belo dia ele se apaixonou, começou a namorar, se casou, sua esposa ficou grávida. E aí isso nós supomos, porque ele comentou que parou de fumar por causa do bebê que estava para nascer. Então nós supomos que ele recebeu dela um ultimato. E aí, em termos do nosso assunto aqui, do nosso tema, eu diria que ela deve ter dito, em outras palavras, algo mais ou menos assim: ou você fica com a satisfação da nicotina, ou com a satisfação de ter uma família, de ter a sua família. E ele escolheu a satisfação da família. Graças a Deus, né? Ele escolheu a satisfação da família e deixou o cigarro de lado, deixou de fumar. Então ele encontrou uma satisfação maior que fez com que ele, inclusive, anulasse, substituísse aquela satisfação que ele tinha. Todos nós temos preferências, temos coisas que nós gostamos de fazer, coisas que nos alegram, coisas que nos dão prazer. Trabalho atualmente e um dos colegas com quem trabalho, ele disse certo tempo atrás: meu prazer no final de semana é sentar no meu sofá, ligar a televisão e assistir futebol. Eu não vivo sem futebol. Então, ele falou isso um tempo atrás. É um daqueles corintianos assim que vive o Corinthians. E no início do ano, o Corinthians, inclusive, não estava muito bem, né? Ele estava meio desgostoso com o Corinthians no Campeonato Paulista. E eu estou trabalhando de casa, home office, mas uma vez por mês eu vou à empresa para tratar de assuntos presenciais. E a última vez que eu fui lá, eu falei: então, rapaz, você sobreviveu à ausência do futebol na sua vida? Aí ele riu e falou para mim: eu não aguento mais ver o São Paulo ser campeão mundial. Já assisti umas 30 vezes. E o pior é que ele só foi campeão 3. E eu tenho que ficar vendo isso porque não tem outra coisa para ver em termos de futebol. Então, ele, brincando, falou sobre isso. E o interessante é que ele é mais um exemplo de alguém que consegue superar uma satisfação, ou uma satisfação que de repente achou que não conseguiria superar. Isso, claro, no momento em virtude da pandemia, aí os jogos foram todos suspensos, agora é que estão ventilando em voltar, né? No Rio de Janeiro voltou essa semana. Satisfação, alegria, prazer. Nosso assunto: satisfação em Cristo. Nós temos muito contentamento, muita alegria com muitas coisas. Só que o Evangelho não admite que a satisfação em Cristo ocupe o segundo lugar. Nossa satisfação em Cristo precisa superar nossos demais contentamentos, nossas demais alegrias. Há tipos de
satisfações que não convivem com a satisfação em Cristo, inclusive. Algumas que não são compatíveis, assim como não era compatível a satisfação da nicotina lá do meu colega de trabalho, lá de tempos atrás, com a satisfação de estar com sua família. Com Cristo também é assim. As satisfações que, quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos deixar porque não são compatíveis, não são da vontade de Deus. Não é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, na verdade, o contrário, mas em relação à vida da pessoa, a como a pessoa convivia, em relação a coisas que, claro, não sejam opostas à vontade de Deus. Alegrias, prazeres compatíveis com a maior das nossas satisfações, que é estar em Cristo, ter Jesus como nosso Salvador pessoal, servi-lo como Senhor. Então, a satisfação, o prazer, muitas vezes ele é uma fraqueza, e é uma fraqueza que atrapalha, uma fraqueza que escraviza. Então, este tipo de satisfação nós precisamos tomar cuidado, né? Quando nós estamos falando aí de vida cristã. Bem, mas o ser humano, ele desde sempre, ele sabe das suas questões, dos seus problemas, das suas fraquezas, das suas, inclusive, escravidões. E quando nós deixamos fraquezas, deixamos alguns contentamentos que não são compatíveis com Cristo para ficar com Ele, o mundo percebe isso. E, claro, o inimigo de nossas almas também. Diabo, Satanás, nosso adversário. Ele sabe aquelas coisas que não agradam a Cristo e que são fraquezas nas nossas vidas. Se for uma fraqueza que não nos atrapalhe, até dá para ir levando. Há pessoas que amam o futebol, tem no futebol uma fraqueza, mas o futebol não ocupa o lugar de Cristo. Então, dá para conviver com o futebol. Outros têm outros tipos de contentamentos, outros tipos de alegria. Mas essa questão da nossa própria satisfação, do nosso próprio prazer, por ser uma questão antiga, o próprio apóstolo Paulo, ele estava preocupado com isso, e não apenas nesse texto aqui, mas lá em Atos 20, quando ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, ele, na verdade, não estava em Éfeso, ele chamou os presbíteros da igreja em Éfeso para irem ao local onde ele estava, para lá eles se despedirem, por causa de perseguição, essas coisas. Está lá em Atos 20, e entre os versos 28 e 34, o apóstolo Paulo dando algumas instruções a esses presbíteros, ele os alerta também para alguns cuidados. E é aí que ele adverte, no verso 29, ele diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo estava advertindo-os para que eles tomassem cuidado. Lobos ferozes, percebam a comparação aí. O lobo, o que ele faz com uma ovelha? Ele se alimenta dela. Ele quer a carne da ovelha. A satisfação do lobo é se alimentar da ovelha. Então, há pessoas cuja fraqueza é o alimento, é a comida. Alguns, de repente, um prato específico, um prato especial. Então, nessa comparação de Paulo aqui, ele fala que lobos ferozes iriam invadir, iriam penetrar no meio da igreja, no meio ali dos presbíteros, e ele fala:
não pouparão o rebanho. Então vem aí uma advertência. No verso 30 ele diz, dentre vocês mesmos, do meio da própria igreja, se levantaria, inclusive, esse tipo de pessoas, se levantariam homens, né? Ele diz, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. O que eu quero comentar aqui em relação a essa advertência de Paulo lá em Atos 20? A motivação desses lobos ferozes é a própria satisfação. A motivação de pessoas que invadem a igreja e que vêm com outros ensinos é não que eles acreditem naquele ensino que eles estão, na verdade, até trazendo confusão à igreja, que eles estão tentando se aproveitar da igreja para benefício próprio. É daí que vem a comparação de Paulo a eles com lobos. O lobo, ele quer o quê? Ele quer a sua satisfação, o seu prazer em se alimentar da carne da ovelha. E aqueles que invadem as igrejas, ou invadiam lá no tempo de Paulo, e invadem também nos nossos dias, mas torcendo a verdade. E Paulo diz no verso 30, a fim de atrair os discípulos, para que eles fazem isto? É claro que a satisfação deles não é Cristo, eles não estão em Cristo, de repente, como o apóstolo Paulo falou, muitos saem da própria igreja, mas eles querem, na verdade, atender à sua própria satisfação, ao seu próprio contentamento, ao seu próprio prazer. E qual é o prazer de muitas pessoas e como elas podem tirar isto da igreja? Claro que existe o orgulho pessoal, existe a projeção, existem aqueles que eles é que querem ser deuses, eles querem elogios, eles querem se sobressair. Mas o que mais nós vemos nos nossos dias é gente, alguns vieram de fora, dizem que aceitaram a Jesus, mas depois abriram suas próprias igrejas. E outros saíram do próprio meio cristão nos nossos dias, assim como lá nos dias de Paulo. Mas para quê? Para explorar as pessoas. O que eles queriam? Dinheiro. O que eles querem, inclusive nos nossos dias? Dinheiro. Então a fraqueza deles é mamon. A fraqueza deles são as riquezas. O que eles têm como satisfação, em primeiro lugar, é o dinheiro, é onde está o tesouro deles. O coração deles está no tesouro e não em Cristo. Então eles se aproveitam da igreja para atingirem, para atenderem o seu objetivo pessoal. E por que nós concluímos nesse exemplo do apóstolo Paulo em Atos 20, que é sobre isso que Paulo está falando? É porque ele diz no verso 33, acerca do seu exemplo pessoal. Ele diz, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. A satisfação de Paulo era Cristo. Ele não queria autoprojeção. Ele não queria aparecer. Ele, inclusive, rejeitava seus próprios prazeres, até sua cultura, se necessário, tudo aquilo que ele tinha construído. Ele diz que considerava como perda por Cristo, para ter Cristo. Então ele fala lá, eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Então o apóstolo Paulo se coloca como um exemplo, inclusive para os nossos dias. E nós podemos ser alertados de pessoas que se levantam nas igrejas, distorcendo o ensino do evangelho, levando para outros objetivos, para outros tipos de satisfação. Eles fazem isso a fim de que eles sejam beneficiados. O apóstolo Paulo fala,
Eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Eu não trabalhei dessa forma. Eu, inclusive, tive minhas próprias necessidades satisfeitas por mim mesmo, as minhas e a de meus companheiros. E nós sabemos, Paulo, ele tinha como atividade para seu sustento pessoal a fabricação de tendas. Então, nesse exemplo de Paulo, nós queremos trazer o que em relação ao nosso assunto? Satisfação em Cristo, e aquilo que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 17 a 24. Essa orientação geral de Paulo, quando ele fala como nós devemos proceder ao virmos para Cristo, como os novos convertidos devem agir quando eles vêm para Jesus. E nós que temos, de repente, outras satisfações, outros contentamentos, aqueles que gostam sim de uma boa vida, uma vida confortável, aqueles que querem crescer na vida e não há nenhum mal nisto. O problema é, isso é um tesouro para nós, que lugar nós colocamos isso em relação à nossa vida? Então é sobre isso que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, dos versos 17 a 24. Os lobos, eles têm como satisfação a cobiça, o prazer, não Cristo. Mas quando nós aceitamos a Jesus, precisamos entender algumas questões. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. Ele adverte lá, ainda no primeiro século, que esse tipo de coisa iria acontecer, e lá com a igreja de Éfeso, e realmente aconteceu naquela época. Quando nós começamos a examinar a história da humanidade a partir da primeira vinda de Cristo, quando ele veio para morrer no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus, o que nós percebemos? Que o ser humano foi em busca da sua própria satisfação. Então, por exemplo, entre os séculos 13 e 16, nós sabemos que houve aquela questão das vendas de indulgências. Elas, o que eram as indulgências? Eram a venda do perdão de Deus aos fiéis. Isso lá pela Idade Média. Essa venda de indulgências mostrou essa mesma tendência que as pessoas têm de distorcer o ensino da palavra de Deus em prol de benefícios próprios. Quando se vendia indulgências para se ter o perdão de Deus, quem ficava com o dinheiro? Isto trouxe muito problema, e depois veio inclusive a reforma. Esse era um dos assuntos de Martinho Lutero e dos reformadores. Então percebam, na Idade Média houve esse problema. E nos nossos dias nós sabemos como é também a exploração, como ela acontece em algumas igrejas que se autodenominam igrejas evangélicas, igrejas que, ao se autodenominarem evangélicas, elas estão dizendo que elas comunicam o evangelho de Cristo. Mas não é o que elas fazem quando elas vendem milagres nos nossos dias. Elas vendem prosperidade. Elas não pregam a nossa satisfação em Cristo, mas naquilo que Ele proporciona. Então, percebam que isso muitas vezes é até sutil. Venha para esta igreja e você vai ter isso, isso, isso e isso. Então, ausência de problemas, ausência de enfermidade na vida, ausência de pobreza, a tal da prosperidade. Isso se ensina muito nos nossos dias e está longe do evangelho de Cristo, que prega o quê? Satisfação em Cristo e não naquilo que ele proporciona. É claro que nós também ficamos e somos muito felizes e prazerosos em relação ao que Cristo nos proporciona, mas nós não devemos pregar a satisfação
naquilo que podemos ter de Cristo, ou naquilo que nós podemos ser em Cristo, e sim a satisfação em pertencer a Cristo. Este é o ensino da palavra de Deus. Este é o Evangelho. Então, se no passado já se vendeu perdão, hoje se vende satisfação em Cristo. Mas assim, não a satisfação por termos Cristo, mas a satisfação daquilo que Cristo vai nos dar. E as pessoas já vão pensar uma vida ajeitada, uma vida melhor, e aí o que acontece? As pessoas são iludidas, elas recebem uma outra mensagem que não é o Evangelho, elas vêm para as nossas igrejas com uma cabeça errada, e aí o que acontece? Quando ouvem a verdade, elas não ficam bem. Se essa for a motivação delas, elas não ficam. Elas podem, de repente, perceber, entender que foram enganadas e realmente crer em Jesus, recebê-lo no seu coração e mudarem de vida. Mas se isso não acontecer, elas não vão ficar. Elas vão buscar igrejas que prometam aquilo que agrada aos seus ouvidos. É sobre isso que Paulo fala aqui entre os versos 17 e 24. Então, o que ele fala lá, começando aí no verso 17? Ele fala, continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Quando você veio para Jesus e você que já está em Cristo, se você cometia o erro de repente, querer mudar em virtude das coisas que você esperava que Jesus pudesse oferecer a você, preste atenção no que Paulo está falando. Primeiramente, lá ele fala acerca do casamento. Se você era solteiro, continue solteiro. Se você era casado com alguém que não tem Cristo, se aquela pessoa aceitar continuar casada com você, continue casado. E aí ele vem para este assunto geral, acerca de todas as demais coisas. Então, no verso 17, ele diz: cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Ele vai explicar isso mais à frente. Então ele fala, esta é a minha ordem para todas as igrejas. Esta é a ordem de Paulo em Cristo Jesus para as igrejas dos nossos dias, inclusive. Você não vem para Cristo para mudar a sua vida em relação a uma série de outros aspectos, mas para que a sua vida seja mudada em relação à sua principal necessidade, que é reconciliar-se com Deus, é querer essa reconciliação, é ser perdoado e ficar livre dos pecados. Então, é isso que Paulo fala aqui, inclusive, continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. Se nós estamos falando de satisfação, então é importante frisar aqui, continue em contentamento e não reclamando, né? Não lamuriando, continue em contentamento, continue satisfeito, vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. De acordo com o chamado de Deus, por quê? Porque ele chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para exercer a caridade, a misericórdia, isso em termos de dons espirituais específicos. Ele chama cada um de nós para exercer alguma atividade, alguma função na Igreja de Cristo. Agora, em relação à nossa vida normal, posição econômica, classe social, ora, Paulo está se referindo a essas coisas aqui. Continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. Continue na mesma posição econômica. Paulo está falando, não venha para Cristo para ficar rico, para mudar de classe social, para ser alguém mais privilegiado. Não é esta a motivação para vir para Cristo. Talvez seja por isso que muitas pessoas dizem assim, né? Muitas igrejas dizem assim, venha para essa igreja, não venha para Cristo. Talvez seja exatamente por isso, porque eles não estão pregando Cristo.
para a salvação de todo aquele que crê. E sim, Cristo para que você fique rico, Cristo para que você não fique mais doente. E claro, a intenção deles é explorar, esfolar, é explorar aqueles que vêm para a igreja deles, para que eles sim fiquem ricos com as ofertas, com os dízimos dos frequentadores. E olha que as exigências nesse sentido são muitas, com muitas promessas, com muitas campanhas, com vendas aí de objetos. É uma série de coisas e olha, o apóstolo Paulo já tinha falado desses lobos ferozes lá atrás. Mas você e eu, quando nós vimos para Cristo, quando nós viemos para Cristo e quando nós permanecemos em Cristo, qual deve ser a nossa motivação? Ora, primeiro, deve ser o próprio Cristo. Satisfação em Cristo e não mudar de posição econômica, não ficar mais rico, não mudar de classe social e nem eclesiástica também. Algumas pessoas lá fora, elas têm, de repente, uma certa posição de destaque. Elas vindo para Cristo, elas são crentes em Jesus Cristo como todos os outros, devem ser pessoas simples como todos os demais, humildes como todos os demais. Um doutor lá fora não tem que ser doutor na igreja, ele é irmão em Cristo. Ele vai aprender na escola dominical com os professores da escola dominical. Então, isso que Paulo está falando, é esse sentido aqui da satisfação em Cristo. Então, continue em contentamento, vivendo na condição que o Senhor lhe designou, mesma posição econômica, social, eclesiástica, de acordo com o chamado de Deus. E o exemplo que ele fala aqui está no verso 18. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Então ele está falando daquelas obrigações religiosas aqui bem do contexto dele, em que alguns eram judeus e outros eram gentios. Eles vieram para Cristo. O judeu tinha recebido de Deus uma orientação, ele era descendente de Abraão, ele deveria, toda pessoa do sexo masculino, deveria se circuncidar. Então Paulo fala para o judeu que creu em Cristo, que entendeu que Jesus é o Messias, veio circuncidado, mantenha a sua circuncisão. Isso em Cristo não significa nada. E o gentio, e essa era uma grande polêmica na época, você não é judeu, você não tem essa obrigação cerimonial religiosa que o judeu tem. Vocês podem conviver em Cristo, venham do jeito que vocês estão. Percebam que aqui não se relaciona com pecado. Pecado, quando nós recebemos a Jesus, ele trabalha nas nossas vidas para que as coisas que desagradam a Deus sejam abandonadas. Então, percebam aí a diferença dessas coisas. No verso 19, ele fala: a circuncisão não significa nada, a incircuncisão também nada é. O que importa, isso está no verso 19, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Então você veio para Jesus, o que é que importa? Não é se você é rico ou pobre, se você é culto ou inculto, se você desfruta de uma posição importante no mundo secular ou não, nada disso importa. A nossa satisfação primeira é Cristo. Então nós devemos continuar em Cristo sem ter essa expectativa de vir para Cristo para que esse tipo de situação mude. Esse é um ensino errado que atravessou os séculos. Já citei aí a Idade Média, Paulo cita lá o primeiro século, e nós vivemos hoje da mesma forma. Pessoas continuam desvirtuando a palavra de Deus para propósitos próprios, lobos ferozes. Alguns deles saíram de dentro da própria igreja. E como é? Por que é que nós entendemos que Paulo está falando de classe social, de posição econômica? Naquela época, era comum a escravatura, haviam escravos. E Paulo não está parando aqui para discutir a legitimidade da escravidão, se é certo ou se é errado. Era uma situação vivida na época. O escravo
ouviu a palavra de Deus, creu em Jesus, o que Paulo está falando para ele? Verso 21. No 20 ele fala: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Porque havia escravos naquela época. Sabemos hoje, graças a Deus, a humanidade evoluiu bastante, embora hoje ainda haja pessoas que escravizem em outros termos, e se pudesse, escravizaria ainda nos termos antigos, pessoas que são iguais a elas, mas em termos de humanidade geral, isto já se trabalhou bastante. Mas o que nós vemos Paulo falando aqui sobre a condição da pessoa? Foi você chamado a ser escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. O que ele está querendo dizer? Ora, se você na sua vida, independentemente do fato de ter aceitado a Jesus ou não, se você tem oportunidade de melhorar, você deve melhorar. E se aquele que aceitou a Jesus, que se converteu ao cristianismo, lá na época dele, se a pessoa tem a oportunidade de deixar de ser escrava, ela deve aproveitar essa oportunidade. É isso que Paulo está falando. O que ela não deve é alimentar a expectativa de vir para Cristo para que ele a livre da escravidão. Esse não é o objetivo de Cristo. Libertar da escravidão em termos de classe social, libertar em termos de questão econômica, financeira, não. O evangelho ele é bem específico. Nós somos libertados da escravidão do pecado. Aí, sim, isto é evangelho. Então, foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se puder conseguir a liberdade, consiga. Verso 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Então é o que Paulo fala. Você é escravo? Ora, em Cristo você é livre. Isso no contexto da época. Nos nossos dias, você pode ser muito pobrezinho, você pode ser uma pessoa bem simples, você pode viver nas chamadas hoje em dia comunidades para aliviar aí ter uma expressão para não se falar favela, você pode viver assim numa condição em termos de classe social bem baixa, bem simples. Não se incomode com isso. Aliás, Jesus falou: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Felizmente, inclusive, a miséria nós sempre vamos ter conosco. Esse desequilíbrio sempre vamos ter. Não deve ser motivação do pobre vir para Cristo para enriquecer neste mundo, para sair daquela posição social. É claro que essa pessoa pode ser muito abençoada, é claro que ela pode melhorar sim, o apóstolo Paulo fala, se tiver oportunidade, melhore sim, mas não deve ser esta a nossa primeira satisfação, nosso primeiro objetivo. Entendem essa palavra de Paulo para você e para mim? Qual tem sido a minha motivação em estar em Cristo? Eu reclamo dele por causa da vida que eu estou levando, por causa das dificuldades que eu tenho? Nunca foi esta a minha motivação. Nunca deveria ter sido de acordo com a palavra de Deus. Escravo, não se incomode com isso, você é livre no Senhor. Satisfação em Cristo. E se você é livre, diz lá o verso 22, né? Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Ora, duas posições bem antagônicas. O escravo, e vamos até falar assim, aquele que possui escravos, e temos exemplos na Bíblia, Filemão, por exemplo, e Onésimo, né? Posições bem diferentes, os dois são de Cristo. E aquele que é livre em termos de condição social, em Cristo ele é escravo, o apóstolo Paulo diz. Ora, você que é livre, em Cristo você é escravo. Você tem a satisfação em ser servo de Cristo. Minha pergunta: temos a satisfação de ser servos de Cristo? E servos em Cristo? E servos, inclusive, uns dos outros, porque nós devemos sim servir uns aos outros? Essa é a motivação do Evangelho. Não vamos nos deixar ser enganados. Essa é a palavra de Deus. Então, a primeira conclusão aqui
aprendemos que o evangelho pode ser vivido em quaisquer circunstâncias. É isso que Paulo está falando. E em Filipenses 4, no verso 12, ele fala isso. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo nos dá o seu exemplo. Agora, uma outra questão, quando nós observamos esse texto, ou no verso 23, o apóstolo Paulo diz: vocês foram comprados por alto preço. Significa o quê? Todos somos escravos de Cristo, todos pertencemos a Ele. Ele nos resgatou da escravidão, do pecado, para sermos seus servos, para sermos seus escravos, porque esta é a palavra, este é o termo. Então, todos nós somos servos de Cristo. A questão é que no nosso relacionamento com Deus, ora, nós sabemos como é que Jesus nos trata e como é que ele nos tem. Nós somos feitos filhos de Deus. Em Cristo nós somos irmãos, herdeiros com ele. Percebam o que significa ser escravo de Cristo. A maior satisfação do que esta em Cristo. Percebam então que prosperidade não é esse o objetivo do Evangelho. Em Cristo nós temos tudo, e olha que isto aponta principalmente para a eternidade. Agora, em termos interiores, em termos de satisfação da alma, é claro que começa aqui o efeito da nossa satisfação em Cristo, o efeito do Evangelho nas nossas vidas. Então, nós lemos no verso 23, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. E esta é a segunda questão que eu gostaria de trazer. A primeira, aquela questão da motivação nossa em vir para Cristo e o cuidado que nós precisamos ter com os lobos ferozes que pervertem a palavra de Deus, os ensinos bíblicos, para eles sim terem os seus benefícios, iludirem as pessoas que depois, sendo decepcionadas, elas terminam abandonando a igreja, abandonando Cristo, abandonando tudo, vão viver frustradas, buscar outras alternativas para a sua satisfação. Então percebam que prejuízo. Agora o outro assunto está aqui. Ora, se nós somos comprados por alto preço, e somos, portanto, servos, escravos de Cristo, e ele nos eleva ao patamar de filhos de Deus, o apóstolo Paulo diz aqui, não se tornem escravos de homens. Não se tornem escravos de homens. Em que sentido nós podemos nos tornar escravos de homens? A maior lealdade nossa, a maior lealdade dos cristãos de todas as classes sociais, do mais pobre ao mais rico, do que tem menos ao que tem mais, em todo tipo de posição também. A maior lealdade dos cristãos é devida a Cristo. Não é a outra qualquer satisfação. Posso ter muitos contentamentos, posso ir atrás de muitas alegrias, mas a maior, a primeira é Cristo. E aquelas que contrastam, então, já falamos lá nessa nossa primeira parte, estas não convivem com Cristo, devem ser abandonadas porque são pecado e nós somos resgatados do pecado, desse tipo de satisfação que desagrada a Cristo. Bem, se nossa maior lealdade deve ser a Cristo, então, o que nós devemos tomar cuidado? Lealdade aos homens, ser escravo dos homens, o que pode ser? Colocar a empresa em primeiro lugar, colocar o time de futebol em primeiro lugar, partido político, ideologias, olha, até mesmo coisas que parecem que seriam cabíveis. Família, nossa família não pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus é em primeiro lugar. E Ele sabe do valor que nossa família tem para nós. Foi Ele quem a instituiu para nós. Mas Ele é Deus, acima de tudo, acima de todos. E quando nós o colocamos em primeiro lugar, sim, nós amamos, nós valorizamos, nós convivemos bem com nossa família. Nosso lar é um pedaço do céu, como inclusive costumamos falar. Tem um livro de Philip Yancey, Igreja, Por que Me Importar?
Esse livro aqui não é uma propaganda, né? Só eu quero citar algo muito interessante que Felipe Yancey fala aqui para nós abordarmos nesse segundo assunto, terminarmos esta palavra. Ele diz assim, neste, que como todos os outros livros dele, de Felipe Yancey, é excelente. Ele fala assim, como é fácil nos esquecermos de que a igreja cristã foi a primeira instituição na história do mundo a nivelar judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Irmãos, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo falando, escravos e livres, os dois pertencentes a Cristo. Vou continuar lendo aqui para os irmãos entenderem ao que eu quero me referir. Os primeiros cristãos quebraram barreiras. Diferente da maioria das religiões, os cristãos davam igualmente boas-vindas a homens e mulheres. Os gregos excluíam os escravos da maioria dos encontros sociais, enquanto os cristãos os incluíam. O templo judaico, para falar da religião judaica, separava os adoradores por raça e gênero. Homem num lugar, mulher em outro. Cristãos os uniam ao redor da mesa do Senhor. Pessoas das mais diversas raças e gênero. Contrastando com a aristocracia predominantemente masculina de Roma, a igreja cristã permitia que as mulheres e os pobres tomassem posições de liderança. Então percebam o que é que Paulo está querendo dizer aqui. Quando você vem para Cristo, você convive com pessoas de todas as classes sociais, com pessoas de todas as posições, em termos de raça, em termos de gênero. A igreja é composta por pessoas diferentes em todos os sentidos. E percebam, nas nossas instituições, vocês conseguem se lembrar de outra, onde nós tenhamos pessoas reunidas das mais diversas faixas etárias, todas juntas? Gênero, todos juntos? Raça, todas juntas? Classe social, ideologia política, time de futebol, tudo junto na igreja. Então, percebam essa questão da satisfação ou das nossas satisfações. Primeiro, das nossas diferenças e das nossas satisfações diferentes e todos convivendo juntos na igreja. Então, vir para Cristo não significa mudar esse tipo de coisa. Agora, como é que nós trabalhamos essa questão nas nossas vidas? O mundo que critica tanto a igreja não enxerga isso. Não enxerga que na história nós é que acolhemos, nós é que juntamos, nós não espalhamos. Agora nós juntamos em torno de Cristo, porque este é o ensino da palavra de Deus. A igreja de Cristo, toda essa diversidade, ela é uma em Cristo, que nós temos em comum é Cristo. As outras preferências, elas nos dividem, inclusive no primeiro capítulo de Paulo aqui aos Coríntios, até o capítulo 3, ele falava de divisões da igreja e falava, não pode ser assim. As outras preferências nos dividem, opiniões nos dividem, time de futebol, política, essa questão da ideologia, então, ou de ideologias políticas, não se torna escravo de homens. Você é servo de Cristo. Estas coisas não podem ter grande importância na nossa vida. Elas não podem influenciar a nossa vida, não podem balançar o nosso relacionamento em Cristo. Nosso relacionamento em Cristo
é relacionamento de amor. O apóstolo Paulo falou, e nós já citamos aqui, que o mais importante é a nossa obediência aos mandamentos. Ora, nossa obediência aos mandamentos de Deus, o que nós aprendemos na sua palavra, é em termos de amor e fé. Tudo gira em torno do amor e sempre em termos fervorosos, nada em termos de frieza, nada em termos de obrigação. Então, esta é a palavra de Paulo para nós hoje. E nesse segundo ponto, não se torne escravo de homens. É importante que nós estejamos na videira que é Cristo. Que a nossa satisfação primeira seja Cristo. Lá em João 15, versos 4 e 5, Jesus, dando suas últimas instruções aos discípulos, ele fala: sem Jesus vocês não podem fazer nada. Sem Jesus nós não podemos frutificar. Irmãos, que nós aprendamos a estar satisfeitos em Cristo, que se for o caso, paremos com as murmurações, que, se for o caso, aprendamos a viver com as diferenças de opiniões, sempre em amor, que não critiquemos uns aos outros em virtude daquilo que, de repente, eu acho absurdo, mas é o pensamento do outro, e se aquilo, colocado em termos gerais, não é uma satisfação, não é um contentamento, não é um prazer, não é uma alegria que aborrece a Deus, é algo normal, vamos deixar a inquietação por outras alegrias de lado. Né? Vamos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas e saber conviver com estas diferenças. Esse é o assunto de Paulo, que gira em torno de satisfação em Cristo. Como anda a sua satisfação em Cristo? Do que você anda reclamando a Jesus? Por que você veio para Jesus? Seja lá de que classe social você queira, se sua expectativa era que sua vida deveria melhorar, mudar, ora, ela pode mudar sim, naquilo que tivermos condições, devemos fazer por merecer, sim, devemos melhorar, mas nunca como expectativa, nunca colocando isso como ensino da palavra de Deus. Devemos sim ter cuidado com a cobiça, ter cuidado com as coisas que desagradam a Deus, ter cuidado com o tipo de tesouro que nós consideramos no nosso coração, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele nos ensina. Nosso tesouro precisa ser o Senhor Jesus. Amém.